Fala meus nobres, tudo bem com vocês? Eu sou Dark-A, ou simplesmente Dark. Hoje eu vou contar a história de Iceberg das Creepypastas Remake. Remake? Sim, remake. O meu vídeo anterior chamado Super Iceberg de Creepypasta, parte 1, acabou apresentando vários problemas como roteiro, narração, edição, escrita, orientação e etc, etc. Além disso também, naquela época eu tinha um amigo que me ajuda, né? Ele ajuda a gravar vídeo, edições no roteiro. Então aqui que vocês estão vendo é eu que estou fazendo totalmente do zero, com o roteiro, sozinho. Ou seja, vou dar o meu melhor. Para quem quiser assistir o meu vídeo, eu deixarei 3 dias disponível, que é o do Iceberg, inclusive. Então por favor, vá lá, assiste como que era antes de eu deixar privado. Eu não vou excluir, eu deixarei privado para vocês verem aquele vídeo, tá? Então é 3 dias que ficará disponível aquele vídeo, beleza? Não só isso, esse iceberg que eu tô fazendo vai ser definitivo e completo, que eu já tô produzindo sozinho. Então, uma pergunta que vocês se perguntam é, não é a parte 2, é versão nova, é versão diferente, e vocês entenderem bonitinho aqui uma versão melhor e melhorada, inclusive. Mas, afinal, o que é iceberg? Um iceberg é uma forma de organizar assuntos em diferentes camadas. É quanto mais fundo, mais desce, mais obscuro e raro e perturbadores os temas se tornam. A parte em cima representa o assunto mais conhecido, enquanto as camadas mais profundas revelam histórias esquisitas, mistérios, polêmica e conteúdos banidos e lost myths. E muitos outros casos assustadores. Nesse vídeo eu vou explorar 5 camadas, os mais populares, os menos conhecidos, os desconhecidos e os assustadores, enfim, os perturbadores. Então deixa o like se você gostar desse vídeo, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, a me ajudar a alcançar cerca de 1000 inscritos. Esse vídeo deu muito trabalho, por favor me apoia que dá muito difícil, é muito difícil fazer, sério. Então, por favor, apaga a luz, pegue a pipoca, sente na cadeira, prepare o volume, porque está na hora de mergulhar no fundo do iceberg das creepypastas. Lançado em 2008, ele ficou muito popular entre 2010 e 2011. Jefferson Hudson, ele era um adolescente comum que, após sofrer um acidente envolvendo queimaduras e produtos químicos, passou por uma profunda mudança psicológica. Em uma das versões mais famosas da história da creepypasta, ele enlouqueceu e assassinou seus próprios pais e ele desapareceu. Desde então, Jefferson Hudson, como Jeff the Killer, invade casas durante a madrugada para matar as pessoas enquanto dormem. Antes do ataque e antes para matar, costuma dizer sua frase mais conhecida, como "Go to sleep" ou "vai dormir". Existem dezenas das versões diferentes da história da creepypasta, como remakes, reboots, reworks, retakes e etc. Milhares eles foram inspirados em fanarts e animações de jogos. Ele ficou tão conhecido que foi inspirado. Jeff the Killer ajudou a transformar as creepypastas em um fenômeno mundial e é considerado uma das maiores símbolos do terror da internet. Lançado em 2009, criado por Eric Cousins, Slenderman é uma criatura extremamente alta, sem rosto e vestido com terno preto. Ele costuma aparecer em floresta ou locais isolados, observando suas vítimas antes de persegui-las. Embora seu comportamento é variável entre diferentes histórias, normalmente ele está associado ao desaparecimento de pessoas ou fenômenos inexplicáveis. Ele foi criado num concurso de edição de imagens assustadoras e também inspirou jogos famosos como Slenderman The Game The Pageant, e ele também recebeu adaptações para livros e filmes. Ele também é considerado como um dos melhores creepypastas narrativos de histórias da internet.
Lançado em 2010 e criado por Alex Hall, um estudante compra um cartucho usado de The Legend of Zelda de Majora's Mask. Ao iniciar o jogo, ele percebe acontecimentos estranhos que nunca aconteceria ao jogo, mas na verdade ele controla o espírito de um garoto, chamado Ben. A história mistura texto e imagens de vídeo, para que dê uma sensação de realista que está acontecendo de verdade. Ele foi uma das primeiras creepypastas a utilizar vídeos como uma parte das narrativas e muitos consideram uma melhor creepypasta de videogame. O exemplo é o vídeo que vocês estão vendo de fundo aqui no meu canal. Ele influenciou diversas histórias sobre jogos amaldiçoados e mostrou que uma creepypasta pode usar diferentes mídias para contar uma história de terror inspirada em diversos RPG. Lançado em 2011, criado por DC Ena, um garoto recebe um CD contendo uma versão modificada de Sonic. Conforme que ele joga, ele percebe que os personagens estão sendo perseguidos por uma versão demoníaca do Ouriço Azul, que parece controlar todo o jogo. Ele também inspirou centenas de fangames e tornou-se muito popular após mod Friday Night Funkin'. Existem inúmeras versões feitas por fãs do Sonic.exe. Ele foi responsável por popularizar a creepypasta de videogame entre o público jovem. Não só isso, também uma polêmica sobre DC Ena. DC Ena também envolveu polêmica de mexendo com menores de idade. E ele deu ao seu versão do Sonic.exe para outra pessoa. Hoje ele é mais canônico para outra pessoa. Ou seja, DC Ena não é mais o criador do Sonic, por conta das polêmicas. Foi lançado cerca de 2008. A história gira em torno da imagem chamada Smile.jpg, que mostraria um cachorro sorridente de uma forma perturbadora. Segundo a lenda, quem vê a imagem começará a sofrer pesadelos e acontecimentos estranhos, até compartilhar com outra pessoa, e o pesadelo acaba. A imagem original nunca foi encontrada com certeza. Existem centenas de montagens da história da creepypasta que não foi encontrada. E é um dos maiores mistérios da comunidade. Ele se popularizou com o conceitual da imagem amaldiçoada entre das creepypastas. Lançado em 2011, criado por Asphalt 5000, Jack Sem Olhos é uma criatura encapuzada completamente sem olhos, que invade casas durante a madrugada. Em diferentes versões da história, ele ataca suas vítimas para retirar órgãos, especificamente os rins, para ele comer. Nunca teve uma origem oficial ou definitiva. Ele se tornou-se um dos personagens mais favoritos da comunidade e um dos personagens mais conhecidos da geração clássica das creepypastas. Lançado em 2005, ele foi criado uma história coletiva publicado em fóruns da internet. The Rake é descrito como uma criatura humanoide extremamente magra, de pele pálida e comportamentos estranhos. Costuma aparecer durante a madrugada, observando celosamente as suas vítimas, antes de atacá-las para matar. Ele foi inspirado em relatos fictícios apresentados como documentários antigos. Muitas das pessoas confundem uma lendas urbanas como relatos reais, e é um dos monstros mais influenciados das creepypastas. Lançado em 2013, criado por Snuff Bomber, Jack Risonho era originalmente um amigo imaginário criado para divertir crianças. Com o tempo se passou, ele se tornou uma entidade cruel, que passa medo e terror e caos. Seu visual foi criado antes mesmo da história ser feita, e é um dos personagens mais populares entre os cosplayers. Ele ajudou a popularizar o chamado os Creepypasta Killers. Em 2014, duas meninas de 12 anos esfaquearam uma amiga em uma floresta. Ao cometer esse crime horrendo, eles acreditaram que, ao matar a sua melhor amiga, eles iriam oferecer o sacrifício para o Slenderman. A menina sobreviveu
dezenas de facadas e ela está no hospital. As meninas foram acusadas de cometer violências e ela foi presa. O caso aconteceu em Wisconsin, nos Estados Unidos, recebeu ampla cobertura da imprensa internacional e gerou debate sobre a influência da ficção em pessoas vulneráveis. O caso real mais famoso relacionado a uma creepypasta que marcou profundamente a história da comunidade. Lançado em 2005, a história começa quando um usuário da internet encontra um site chamado normalpornofornormalpeople.com. Pelo nome parece ser um site comum de adulto, mas acessá-los percebe que os vídeos não fazem sentido. Nisso, as gravações mostram pessoas realizando atividades totalmente normais, como ficar sentado em uma sala ou caminhar lentamente. Porém, conforme os vídeos avançam, tudo se torna cada vez mais estranho e perturbador. Os personagens parecem agir de uma maneira completamente sem emoção, como se estivesse seguindo instruções. O vídeo mais famoso é chamado de Stupid, onde um homem fantasiado de macaco encara a câmera por um longo período de tempo, enquanto uma mulher penamente se move, parado, sem nenhuma expressão. Lançado em 2009 e criado por Chris, a história apresenta como uma conversa em um fórum e diversos adultos começaram a lembrar de um programa infantil chamado Cloud Cove, que teria passado na televisão quando eles eram crianças. Todos recordavam de um personagem bizarro, como piratas feitos de bonecos e um esqueleto chamado Skin Talking. Conforme a conversa avança, eles percebem que cada um se lembra de um detalhe diferente. No final, um dos participantes conversa com sua mãe, que revela algo assustador. Quando eles diziam que estava assistindo algo no programa, na verdade a televisão apenas exibia estática durante meia hora. Isso levanta uma dúvida de programa. Realmente existiu ou apenas memória compartilhada? A história contada inteiramente por mensagem no fórum inspirou um programa de televisão de TV Sound Zero, que consideraram uma das creepypastas mais inteligentes já escritas. Lançado em 2011, criado por CL, um homem relembra acontecimentos estranhos da sua infância, envolvendo um canal de televisão local que exibia programas infantis muito esquisitos. O apresentador, conhecido como Mr. B, convidava as crianças para participarem das gravações. Conforme que a investigação avança, o narrador descobre que diversas crianças que desapareceram depois de visitar o estúdio. O narrador mistura investigação e lembranças da infância e mistério, criando um crime extremamente tenso. E é escrita como se fosse uma investigação real. Muitas das pessoas acreditaram que o canal realmente existiu. Coincidência? É um clássico do terror analógico. Lançado em 2011, uma casa mal assombrada promete um prêmio em dinheiro. Para quem conseguir atravessar os seus novos cômodos, cada quarto apresenta um desafio cada vez mais assustadores. No início, o susto parece simples, mas ao longo da casa começaram a explorar os maiores medos e traumas do personagem. Quando finalmente ele consegue sair, ele percebe que talvez nunca tenha realmente escapado. Inspirou outras temporadas da série de Charm Zero e o final da abertura é um dos impactos mais comentados pelos fãs. E realmente é muito bom. Natalie era uma adolescente que sofria série de acontecimentos e traumas. Após o ataque que perdeu dos olhos, a passou a substituir um relógio de bolso, tornando-se conhecido como Clockwood. É consumido pelo desejo de vingança e transformando-se em uma assassina. Ela faz parte de um grupo de personagens conhecido como Creepypasta Killers. Seu visual se tornou bastante popular entre os cosplayers. Lançado em 2012 e criado por Caston, Tobias Rochans, ele sofria diversos bullies
Isso mexia muito na cabeça dele, já que ele era muito frágil e sofria diversos problemas de transtorno. Depois do acidente que matou a sua irmã, ele enlouqueceu e decidiu virar um assassino, matando suas vítimas usando os dois machadinhos. Ele segue ordem direta por Slenderman. Ele é um dos personagens mais famosos da creepypasta, e não só isso, um dos mais famosos da creepypasta, ele também foi reconhecido como também o seguidores de Slenderman, conhecido como Proxen. Só que nunca foi falado oficialmente, nunca tinha sido oficial. Lançado em 2012 e criado por Slime Beast, é uma exploração invadir um parque temático abandonado da Disney, chamado Moglin Place. Conforme caminhado pelo local, encontramos atrações destruídas e uma figura semelhante ao Mickey Mouse, com uma aparência grotesca. A história termina sem explicar exatamente o que é aquela criatura. Foi inspirado nos parques realmente abandonados pela Disney, e muitos acreditam que essas fotos divulgadas eram reais. Lançado em 2010, durante a Guerra Fria, os cientistas soviéticos realizaram um experimento mantendo os voluntários acordados por vários dias, usando um gás experimental. À medida que passa o tempo, os participantes apresentam comportamentos cada vez mais estranhos e violentos. Quando os pesquisadores finalmente entraram na câmara, encontraram uma cena completamente caótica. A história se tornou famosa por ser um clima de horror científico, embora seja inteiramente fictícia. Muitas pessoas acreditam que o experimento realmente aconteceu. É uma das histórias mais compartilhadas da internet. Durante anos, usuários de fóruns como 4chan e Reddit tentaram encontrar a primeira versão de Smiley Dog. Diversas investigações, comparações e métodos de qualidade das imagens e publicações antigas da internet, mas nenhuma delas conseguiram chegar a uma conclusão definitiva. Esse mistério acabou se tornando quase tão famoso que quanto a própria creepypasta, alimentando discussões na comunidade até hoje. Lançado em 2001, criado por Ted Egema, conhecido com apenas de Ted, a história é considerada por muitos uma das melhores e uma das primeiras creepypastas da internet. A história conta de um diário online chamado Ted. O amigo encontra uma passagem extremamente apertada e estreita numa caverna. Ele decide explorar dentro dela. Conforme que ele vai explorando e expandindo, coisas comuns acontecem que nunca teve isso acontecido, como sons estranhos, marca desconhecida e sensação que está sendo observado constante. Isso aumenta cada vez mais a visita e fica muito tenso. Obcecado para descobrir mais além disso da passagem, Ted ignora alguns riscos, e a sua última atualização ele afirma que finalmente irá entrar sozinho na caverna, levando a arma. Depois disso, nunca mais ele trouxe atualização do seu diário e pode estar sendo desaparecido. E ele se tornou uma história muito marcante. Muitos consideram essa primeira grande creepypasta da internet uma narrativa que foi publicada como se fosse um blog real. Até hoje existem umas pessoas que acreditam que a história seja baseada em fatos reais, que inspirou diversos jogos independentes e outras histórias da exploração. Tem filmes também que possivelmente pode ter inspirado nessa história, só que não dá pra nem saber, né? Lançado em 2004, criado por Eric Heinzerin, a história acompanha um homem que tenta descobrir o que aconteceu com sua amiga desaparecida. Em vez de ser uma história contada de uma forma tradicional, ele apresenta por meio de e-mails, cartas e mensagens trocadas entre várias pessoas. Todas as pistas levam a uma casa misteriosa, conhecida como a Casa de Dionísio. Aquelas que entram no local desaparecem ou voltam completamente diferente. Conforme que o leitor junta as informações espalhadas pelos documentos, percebe que existe algo sobrenatural ligado a uma casa, mas nunca recebe uma explicação definitiva. Ele foi uma das primeiras creepypastas a utilizar a forma de documentos e e-mails. Existe que o leitor monte uma história sozinho, considerando uma história clássica de terror
psicológico. Lançado em 2008, criado por Bloodsteinstein, a história acompanha dois amigos que começam a trocar cartas sobre acontecimentos estranhos envolvendo uma entidade misteriosa. No início tudo parece uma simples coincidência, mas logo ambos percebem que estão sendo observados por algo impossível de compreender. Conforme os anos se passam, a entidade interfere cada vez mais a vida dos personagens, tornando impossível de escapar da influência da criatura. A narrativa cria um clima de terror cósmico, onde os verdadeiros medos estão no desconhecido. É considerado uma das melhores creepypastas do horror cósmico, suspense construtivo, lentamente ao longo da história. Muitos fãs comparam a obra do H.P. Lovecraft, o rei do horror cósmico. Lançado cerca de 2012, a história gira em torno de uma figura completamente branca, com detalhes vermelhos espalhados pelo corpo. A testemunhas afirma que a criatura aparece silenciosamente durante a noite, observando suas vítimas antes de desaparecer sem deixar rastros. A grande parte da história é construída sobre relatos contraditórios, aumentando ainda mais o mistério sobre sua verdadeira natureza. Existem poucas informações sobre a origem da creepypasta, pois conhece até mesmo entre os fãs antigos. Lançado cerca de 2011, a narrativa acompanha as pessoas que viajam por regiões desertas, no estado de Arizona, nos Estados Unidos, acabando encontrando fenômenos inexplicáveis, como luzes estranhas, construções abandonadas, desaparecimentos misteriosamente. Fazia parte da história, o deserto apresenta como um lugar onde algo antigo e desconhecido parece habitar há muito tempo. Ele mistura as lendas urbanas, acontecimentos fictícios e o isolamento do deserto, contribuindo para um clima tenso de terror. Lançado em 2012, um grupo de amigos faz um acampamento em uma floresta durante a noite. Eles percebem que uma criatura conhecida como Ghostman consegue copiar perfeitamente a aparência, a voz ou os comportamentos de qualquer pessoa. Os grupos começam a passar a desconfiar uns dos outros, pois ninguém consegue saber quem é o Ghostman. A tensão aumenta no final da história, que nunca foi revelado quem foi substituído, porque não dá para saber quem foi no final da história. Ele é considerado uma das melhores histórias sobre paranoia, e é um terror que vem em desconfiança entre os personagens. Muitos leitores dizem que o final das creepypastas é mais que quitados das creepypastas, ou seja, é um final que não dá para saber. Lançado em 2012, criado por baseados em relatos públicos da internet e o criador é anônimo, durante uma caminhada noturna, um homem encontra uma pessoa extremamente magra e dançando sozinho no meio da rua. A perceber que está sendo observado, a figura para de dançar e começa a seguir lentamente, o narrador sempre sorrindo de uma forma exagerada. A história nunca explica quem é aquela pessoa e nem qual foi a sua real intenção. Ele foi inspirado num suposto relato real, simplesmente uma narrativa considerada uma das maiores pontos fortes e inspirou diversas curtas animações sobre pessoas do meio da rua sozinho, dançando e sorrindo. E também tem um jogo. Antes da popularização de sites especializados e muitos creepypastas eram publicados em fóruns que acabaram sendo fechados ou apagados. Como resultado, centenas de histórias de creepypasta foram desaparecidas da internet. Alguns foram recuperados por usuários que fizeram cópias, enquanto outros são conhecidos apenas por relatos de pessoas que afirmam de ter lido alguns anos atrás. Isso gerou uma espécie de mídia perdida ou lost media dentro da comunidade da creepypasta. Até hoje, os pesquisadores e fãs procuram versões arquivadas de histórias antigas, mas muito provavelmente foram perdidas para sempre. Nessa camada entraremos creepypastas conhecidas por provocar
medo e principalmente pelo suspense, pela tensão psicológica e por temas extremamente sombrias. Muitas delas não dependem de monstros, mas sim de situações perturbadoras e finais marcantes. Lançado em 2015, criado por Rebecca Cringin, também conhecido como C.K. Walker. Sam Walker se muda ainda criança para uma pequena cidade chamada de Trixie, no estado de Missouri. Logo, ele faz uma amizade com outras crianças da vizinhança, mas percebe que existe um lugar na montanha, conhecido como Borrasca, cercado por histórias assustadoras. Com o passar dos anos, a adolescente da cidade começa a desaparecer sem deixar vestígio. Os moradores evitam falar sobre o assunto e sempre muda de assunto quando alguém menciona a montanha. Já adulto, Sam decide investigar o desaparecimento e acaba descobrindo um segredo terrível escondido pela cidade há décadas. O final da história é considerado uma das maiores chocantes da comunidade de creepypasta. Muitos fãs consideram Borrasca a melhor página já escrita. A história não depende de criatura sobrenatural, mas por causa do medo. Em 2020, ele ganhou uma adaptação podcast e muito elogiada, e é frequentemente recomendado para quem gosta de suspense. Lançado em 2012, criado por Dashin Warajbesh, tudo começa quando uma escola realiza uma atividade que as crianças soltam balões com cartas para encontrar amigos para conversar. Anos depois, o personagem começa a perceber que alguém observa desde a infância. Objetos aparecem, fotografias misteriosas aparecem e acontecimentos estranhos passam a fazer parte da sua vida. À medida que relembra do seu passado, descobre que um perseguidor desconhecido esteve muito mais perto do que ele imaginava. O final revela como um pequeno acontecimento da infância estava ligado entre si. A história começou uma série postagem na internet e posteriormente virou um livro publicado oficialmente, considerado uma das creepypastas mais emocionantes e assustadoras. Lançado em 2014, criado por Elias Whiteron, a história apresenta Tommy Taff, uma figura de aparência humana que invade famílias e passa a controlar completamente as suas vidas. Ninguém consegue expulsá-lo ou enfrentá-lo ou impedir sua presença. Durante anos, ele manipula e aterroriza todos os moradores de casa e a narrativa acompanha gerações a gerações, diferente de uma mesma família, mostrando que a entidade sempre retorna. Considerado uma creepypasta mais perturbadora já escrita, por abordar temas extremamente pesados. Muitos leitores afirmam nunca mais querer reler essa história. Meu Deus do céu. O verdadeiro terror está na sensação de impotência das vítimas e a frequência está entre as creepypastas mais desconfortáveis da internet. Lançado cerca de 2013, a história descreve um universo completamente formado por cães tecidos vivos. Tudo daquele mundo possui aparência orgânica e canina, incluindo construções, passagens e criaturas. O personagem explora esse ambiente tentando entender onde está e como escapar. Quanto mais avança, mais percebe que aquele lugar desafia completamente as leis da natureza. É considerado uma das creepypastas mais estranhas já criada. O horror vem da descrição detalhada do ambiente surreal e muitos leitores classificam como horror cósmico. Lançado em 2015, criado por mesmo criador de Tommy Taff, após morrer, um homem desperta em um lugar desconhecido, onde diversas pessoas repetem a mesma frase: "Feche the pig". Sem entender o significado daquilo, ele tenta encontrar uma saída. Durante a sua jornada, ele percebe que o local funciona como uma regra própria, que todos parecem conhecer um destino inevitável. Os pensamentos até o desfecho que surpreende o leitor. E é considerado uma das melhores histórias de Elias Whiteron. O significado da frase "The Fate the Pig" conhecendo debatido pelos fãs, inspirado em interpretações diferentes dentro da comunidade.
Lançado cerca de 2014, um policial participou de uma investigação envolvendo uma família encontrada em circunstâncias extremas e incomuns. E quando ele analisa o caso, ele percebe que há mais perguntas que mais respostas. A narrativa evita explicar completamente o ocorrido, permitindo que o leitor imagine os detalhes o que aconteceu. Acontecimento pelo enorme impacto e o psicológico causando pela narrativa. Muitos leitores dizem que o final é mais assustador justamente pelo que não é mostrado. É frequentemente citado na lista das creepypastas mais inquietantes do mundo. Lançado cerca de 2014, um homem conta ao sobrinho sobre uma sequência de sonhos recorrentes, envolvendo corredores, portas e chuveiros. Cada sonho parece continuar exatamente onde o anterior terminou. Com o passar do tempo, ele começa a acreditar que aquilo talvez não seja apenas um sonho. É considerado um excelente exemplo de terror psicológico. A atmosfera de suspense é elogiada até hoje e o final plenamente aberto para interpretações. Diversas creepypastas foram escritas de maneira tão convincente que muitos leitores acreditam que está diante de um acontecimento verdadeiro. Exemplo, histórias como Experimento Russo, 1999, até relatos envolvendo Slenderman foram compartilhados como se fossem fatos reais. Essa confusão ajudou a popularizar o gênero, mas também mostrou que a narrativa fictícia pode interpretar como reais quando são apresentadas em um formato de documento noticiário, diários ou vídeos encontrados. Isso acabou influenciando uma forma como muitas histórias de terror na internet passaram a ser escritas nos anos seguintes. Nessa camada da profundeza do iceberg, as histórias aqui não são necessariamente as mais famosas, mas são conhecidas por causar um forte desconforto psicológico e muitas abordam temas pesados, realidade distorcida, horror cósmico e mistério, que nunca são totalmente explicados. Algumas delas chegaram a ser confundidas como RPG ou jogo de realidade alternativa ou suposto mídia física. Lançado em 2014, criado por UMAMI, a diferença das maiores histórias de creepypasta tradicionais de Interface Cities, é uma série de animação publicada na internet. A história se passa em um mundo onde a realidade foi completamente alterada, um fenômeno chamado interface, capaz de modificar pessoas, objetos, até mesmo leis da física. Ao longo dos episódios, os espectadores acompanham o personagem tentando sobreviver, um universo onde quase nada faz sentido, criaturas bizarras, eventos impossíveis e diálogos enigmáticos, torna essa narrativa cada vez mais difícil de compreender. Em vez de explicar todos os acontecimentos, a série deixa inúmeras perguntas sem resposta, identificados e ao público a criar teorias. É considerado uma mistura de horror cósmico com ficção científica. Possui uma comunidade dedicada a analisar cada episódio e muito detalhe pode ser percebido assistindo mais uma vez ao vídeo. Lançado em 2020, criado por Neon Tempo, uma jornalista decide investigar uma lenda urbana conhecida como Let Right Game. Segundo a história, basta dirigir uma sequência específica de curvas para chegar em um lugar que não deveria existir. Conforme que o grupo avança pela estrada, o ambiente muda completamente. As leis da realidade deixam de funcionar e normalmente cada parada que apresenta fica mais perturbador e mais novos perigos inexplicáveis aparecem. A viagem se transforma em uma jornada surreal, onde o tempo, o espaço e a lógica parecem que não existem mais. É considerado uma das melhores creepypastas modernas. Ganhou enorme popularidade no Reddit. Muitos fãs descrevem uma mistura de terror e psicológica da ficção. Lançado cerca de 2012, Apple era um personagem de um suposto programa infantil educativo. À primeira vista, tudo parecia normal, mas algum episódio apresentava comportamentos extremamente estranhos. As crianças que assistiam ao programa relatavam pesadelos e lembranças muito esquisitas com o personagem. Com o tempo, surgiram rumores que alguns episódios
havendo sido removido por ter mensagens perturbadoras e cenas estranhas. A história foi inspirada em lendas urbanas sobre programas infantis perdidos, e muita gente confunde o Rap Apple como um programa que realmente existia, só que nunca teve provas se realmente existia. É somente uma história de creepypasta. Lançado cerca de 2010, o homem passava a acreditar que está sendo observado por uma criatura escondida entre as pessoas comuns. Com medo constante, ele se isola completamente ao mundo e tenta encontrar provas que as entidades realmente existiam. A narrativa conduz o leitor a questionar se o tempo todo o personagem está descobrindo conspiração real ou sofrendo algum grave de psicológico. O desfecho permanece ambígua, deixando uma decisão para quem está lendo. É considerado uma das melhores creepypastas paranoia e o suspense e construtiva apenas através da mente do personagem. O final continua sendo discutido pelos fãs até hoje. Lançado cerca de 2014, um operário de estação de rádio isolado começa a registrar acontecimentos inexplicáveis durante o seu turno de madrugada. Chamadas misteriosas, transmissão sem origem conhecida, vozes estranhas passaram a fazer a parte da sua rotina. Cada novo relato fica mais difícil a distinguir o que realmente aconteceu do que pode estar sendo causado pelo isolamento. A história é escrita com um diário de trabalho. Ele ajuda muito a desenvolver uma solidão, uma sensação esquisita. É bastante elogiado pelo seu desenvolvimento muito lento. Uma história muito boa. Lançado cerca de 2015, uma jornalista começa a investigar a clínica de clandestinas e esconde segredos muito além do que parece. Durante a investigação, ela encontra relatos contraditórios, pacientes desaparecidos e documentos misteriosos. Quanto mais se aproxima da verdade, mais percebe que existe algo mais maior por trás daqueles lugares. A narrativa mistura investigação, suspense e terror psicológico. É uma das creepypastas menos conhecidas dessa lista, e o suspense cresce gradualmente até o final. Muitos leitores elogiam a construção do mistério. Uma das maiores polêmicas da comunidade envolve a confusão entre creepypasta e ARG, Alternate Reality Games, e mídias pedidas. Alguns projetos foram criados para parecer completamente reais, utilizando videogames antigos, documentos, sites e perfis e redes sociais. Isso fez que muitas das pessoas acreditassem que estavam sendo investigados casos verdadeiros, quando na verdade fazia parte de uma narrativa fictícia. Além disso, diversas histórias passaram anos sendo tratadas como mídias perdidas, até que os seus criadores revelaram que tudo havia sido planejado desde o início. Isso mistura entre realidade e ficção. Os motivos pelos quais os gêneros creepypasta continuam despertando tanto interesse, mesmo hoje as novas histórias ainda conseguem enganar parte do público por apresentarem seus eventos, foram extremamente convincentes até hoje. Até hoje até cai esse tipo de coisa. Aqui no vídeo Creepypasta de S-Bag ficaria muito longo, então vou mencionar algumas creepypastas que estavam no meu vídeo anterior. Vídeo antigo que agora esse aqui é um remake. Eu vou citar algumas coisas. Se você conhece, por favor, comente aqui no canal, beleza? Vamos começar. The Head, a creepypasta do Godzilla, é um videogame amaldiçoada muito conhecido pela comunidade. Herobrine é uma lenda urbana do Minecraft que ficou tão famosa que virou uma creepypasta. The Red Mist é um episódio perdido do desenho animado do Bob Esponja, onde o Lulu Molusco tira sua própria vida. Dead Bat é uma das creepypastas mais famosas por conta dos episódios perdidos. Suicide Movies .av é uma creepypasta onde tem aquela animação perturbador do YouTube. Os Dentores é uma creepypasta onde reúne vários creepypastas onde tem objetos amaldiçoados na internet. Clad Jack é uma piada com Jack Risonho. Clad Jack é uma piada da internet onde virou diversas histórias online. Senhor Boca Larga é uma história onde ele encontra crianças e brinca e tal, só que faz coisas bizarras e perigosas.
O Zineme 666 é um vídeo creepypasta amaldiçoado do YouTube. Gather War of the Might é uma creepypasta do terror psicológico vivendo experiência na mente humana. Agora, Creepypasta Brasil, embora não seja uma creepypasta, esse site reuniu milhares de histórias brasileiras e ajudou a expandir para outras pessoas conhecer a história. E foi criado pelo Gabs Azevedo. Um beijo, Gabs. Foi que eu conheci esse site maravilhoso. Queria agradecer cada pessoa que assistiu até o vídeo até o final. Deu muito trabalho, muita edição, muita coisa, e eu espero que eu consiga realizar meu sonho, tá? Não só isso, também é uma espécie de remake melhorado, mas também é como se fosse um documentário, né? Tem muita coisa que demorou muito para fazer aquele vídeo lá, que é o S-Bag, Super S-Bag, parte 1, que teria parte 2, só que foi cancelada, por conta que teria muito trabalho, mas pelo menos eu dei o meu melhor. Não foi fácil também, foi muito difícil, e eu espero que vocês assistiram aqui, gostaram do meu vídeo, né? Por favor, se inscreva no canal, comente. Se você está reagindo ao meu vídeo também, muito obrigado também. Que eu dou até muito melhor também, para agradar cada pessoa. Não é fácil, é muito difícil também, mas pelo menos eu dou o meu melhor. É isso, espero mesmo. Se inscreva no canal, deixa o like, comente se você quiser mais vídeo como esse. E é isso, e falou, e tchau.